ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, elevou o tom das advertências dirigidas ao Reino Unido ao afirmar que Moscou poderia considerar o envolvimento britânico em ataques contra alvos situados em território russo como participação direta na guerra da Ucrânia, com todas as consequências que isso implica. A declaração, feita em 18 de agosto de 2026, ocorreu após relatos sobre o emprego de drones de fabricação britânica em operações ucranianas de longo alcance contra alvos no interior da Rússia. O episódio evidencia uma mudança importante na forma como Moscou enquadra o apoio militar ocidental. Para o Kremlin, a transferência de sistemas de armas, treinamento, assistência técnica e cooperação industrial deixou de ser necessariamente percebida como simples apoio indireto quando esses recursos passam a ser empregados contra alvos situados além da linha de frente, sobretudo, dentro do território russo internacionalmente reconhecido. Relatos publicados no Reino Unido indicam que drones produzidos por empresas britânicas vêm sendo empregados pela Ucrânia há aproximadamente 6 meses em ataques de profundidade estratégica. Entre os sistemas mencionados está o Neon One-Way Effector, desenvolvido pela Callen Lensch, associado à BAE Systems Falcon Works. Trata-se de um vetor de baixo custo, lançado por catapulta e projetado para ataques de longo alcance, com reduzida assinatura radar e capacidade de transportar uma carga explosiva relativamente limitada. Outro modelo britânico, cujo nome não foi divulgado por razões de segurança, também teria sido utilizado em operações a distâncias superiores a centenas de quilômetros. Os alvos atribuídos a essas operações incluem refinarias de petróleo, instalações logísticas, centros de transporte e depósitos. A lógica militar é relativamente clara. Em vez de limitar os efeitos da guerra ao campo de batalha, Kiev procura ampliar o custo econômico e operacional da campanha russa, atingindo componentes essenciais da infraestrutura energética e logística que sustentam o esforço de guerra. O Reino Unido ocupa posição particularmente relevante nesse processo. Desde a invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022, Londres esteve entre os principais fornecedores europeus de assistência militar à Ucrânia. O apoio evoluiu de armas anticarro para sistemas de artilharia, defesa aérea, carros de combate Challenger e mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Paralelamente, a Operação Interflex transformou o território britânico em um dos principais centros de treinamento de militares ucranianos, com dezenas de milhares de soldados capacitados desde o início do programa. A dimensão do envolvimento também se expandiu para a cooperação tecnológica e industrial. O relacionamento entre Londres e Kiev passou a abranger produção de drones, guerra eletrônica, desenvolvimento de capacidades de longo alcance e acordos de segurança de longo prazo. Dessa perspectiva, o emprego de sistemas britânicos contra alvos em território russo representa, para Moscou, não apenas uma questão de origem do armamento, mas uma demonstração da crescente integração entre as estruturas militares dos dois países. A reação russa foi igualmente significativa. A embaixada da Rússia em Londres acusou o governo britânico de contribuir deliberadamente para a escalada do conflito e advertiu que o aprofundamento do apoio à Ucrânia poderia produzir consequências. Lavrov foi além ao caracterizar o envolvimento britânico em ataques com drones e mísseis como uma forma de participação na guerra. A resposta de Londres permaneceu firme. O governo britânico reiterou seu compromisso com a Ucrânia e afirmou que continuará apoiando Kiev diante da invasão russa. Na prática, portanto, os dois lados mantêm interpretações incompatíveis sobre o limite entre assistência militar e participação direta no conflito. É justamente nessa zona de ambiguidade que reside um dos principais riscos estratégicos. A guerra da Ucrânia vem sendo marcada por uma expansão gradual do alcance e da sofisticação dos meios empregados. Sistemas inicialmente considerados incompatíveis com ataques profundos passaram progressivamente a integrar o arsenal ucraniano, enquanto Moscou ampliou sua própria campanha contra a infraestrutura e centros urbanos ucranianos. O problema não está apenas na capacidade destrutiva desses sistemas, mas na possibilidade de interpretações divergentes sobre responsabilidade e intenção. Para Londres, fornecer um vetor militar à Ucrânia não significa necessariamente assumir responsabilidade operacional por cada emprego realizado por Kiev. Para Moscou, entretanto, a origem do armamento, o treinamento, a assistência técnica e a cooperação de inteligência podem compor um quadro muito mais amplo de envolvimento. A diferença entre essas interpretações reduz a margem para erros de cálculo.
Um ataque contra a infraestrutura energética, logística ou militar em território russo pode ser apresentado por Kiev como uma operação conduzida por suas próprias forças, enquanto Moscou pode atribuir parte da responsabilidade estratégica ao Estado que forneceu o sistema empregado. A referência de Lavrov a possíveis consequências deve, portanto, ser compreendida dentro de uma lógica de dissuasão e sinalização estratégica. Moscou procura estabelecer um custo político para a expansão do apoio ocidental, enquanto Londres demonstra que as ameaças russas não serão suficientes, por si mesmas, para interromper sua assistência a Kiev. Ao mesmo tempo, a retórica russa não equivale automaticamente à decisão de iniciar uma confrontação direta com o Reino Unido. Até o momento, a advertência permanece no campo político e diplomático. O desafio está em impedir que a sucessão de medidas graduais, fornecimento de armas, treinamento, inteligência, ataques de longo alcance e retaliações, produzam uma situação na qual cada novo passo seja percebido como resposta necessária ao anterior. O Reino Unido, por ser uma potência militar e nuclear e integrante da OTAN, ocupa uma posição particularmente sensível nessa equação. A existência do artigo 5 da Aliança Atlântica introduz uma dimensão adicional de dissuasão, embora não transforme automaticamente qualquer incidente envolvendo um Estado-membro em um conflito coletivo. A questão central continua sendo determinar onde termina o apoio militar e onde começa, na percepção dos adversários, a participação direta. O episódio envolvendo os drones britânicos demonstra que essa fronteira se tornou progressivamente mais difícil de definir. Enquanto a Ucrânia busca ampliar sua capacidade de atingir a infraestrutura estratégica russa e seus parceiros ocidentais aprofundam a cooperação militar, Moscou procura estabelecer limites por meio de advertências cada vez mais explícitas. A dinâmica resultante é típica de conflitos prolongados. A escalada não ocorre necessariamente por uma decisão única, mas pela acumulação de medidas que, isoladamente, parecem administráveis. O risco estratégico surge quando a soma dessas medidas altera a percepção de ameaça de uma das partes. A advertência de Lavrov, portanto, deve ser lida menos como uma declaração isolada e mais como um sinal de que Moscou considera a evolução do apoio britânico um elemento relevante no cálculo de sua própria resposta. Para Londres e Kiev, por outro lado, a continuidade do fornecimento de armas de longo alcance permanece integrada à estratégia de pressionar a capacidade militar e econômica russa. Enquanto essa dinâmica persistir, a principal variável não será apenas o alcance dos drones ou o valor das instalações atingidas, mas a capacidade de Rússia, Reino Unido e Ucrânia de manter sob controle a interpretação política de cada nova etapa do conflito. Quanto mais estreita se torna a distância entre apoio externo e participação operacional, menor é a margem para que um incidente seja absorvido sem produzir uma nova rodada de escalada.